Crisma 2, como já tinha iniciado nesse ano, nós tivemos, acho que foi um encontro, né, Lu? Só o primeiro, não foi? É, só o primeiro. Só o primeiro encontro, nós não tivemos os demais. Fizemos uma divisão aí de quais eram os temas que poderiam ser apresentados de forma online e quais que obrigatoriamente precisavam ser feitos de forma presencial. Ah, esqueci de falar para vocês. Está previsto para a gente retornar no dia 5 de julho os encontros presenciais, tá bom? Essa é a data que nós temos, obviamente isso pode mudar a depender do cenário dessa pandemia, a depender do que o governo também, junto com as demais autoridades, definirem, podendo ser antecipada ou adiada, tá ok? Nós teremos 7 encontros online, esse é o primeiro de todos. Serão encontros rápidos, com temas, como eu falei para vocês, são os temas mais simples do nosso cronograma. A gente não pretende fazer encontros de 1 hora e meia, 2 horas, que era o que a gente tinha presencial, para não se tornar cansativo. Nossos encontros terão em média entre 45 minutos e 1 hora, no máximo. Vamos utilizar de fórum, vamos utilizar do chat que está aqui, vamos utilizar de. Eu vou fazer perguntas para vocês responderem, vocês vão receber os questionamentos online para vocês responderem, principalmente aqueles que não gostam de falar, que tem alguns, né? Eu quero que vocês se sintam à vontade, tá? Para questionar, questionem pelo bate-papo, tá? Quem não quiser perguntar utilizando a voz, utilize o chat para fazer isso e a gente vai conseguir alcançar o que a gente espera, que é o sacramento da Crisma, tá bom? Continuamos eu e a Luciana aí tocando com vocês a Crisma 2. Crisma 3 está tocando o Wellington, seminarista, junto com a Giovana. Crisma 1 não tem previsão de retorno. Então, nós temos aí somente Crisma 2 e Crisma 3 retornando, tanto de forma online como presencial. Como eu falei, à medida que o cenário vai mudando, a gente pode ter novidades de retorno para as demais turmas. Ok? Luciano, contigo. Então vamos lá, meninos. O nosso tema hoje é sobre a dignidade da pessoa humana. E aí eu fui no dicionário comum, para ver que a palavra dignidade significa, para a gente entender melhor o tema. Então, aí o dicionário diz assim, olha, dignidade é uma qualidade moral que inclui respeito, consciência de valor, honra, autoridade, nobreza, qualidade do que é grande, nobre e elevado. Qualidade do que é grande, nobre e elevado. Então, quando a gente fala da dignidade da pessoa humana, na visão cristã, principalmente católica. Quando a gente fala cristã, tem que lembrar que tem protestantes também. Eles também são cristãos. Só que eles não têm a mesma visão das coisas. Então, quando eu estou falando aqui, um cristão católico. A visão cristã católica, a dignidade da pessoa humana é exatamente você ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Isso é a dignidade da pessoa humana na referência ao catolicismo. O que é a imagem e semelhança? Isso aqui é tão importante, o que significa imagem, o que significa semelhança de Deus, o que nós somos, como é que nós somos imagem, como é que nós somos semelhança de Deus, é importante para a gente entender tanta coisa. Nós vamos também, eu vou dizer para vocês também sobre 2 aspectos da filosofia, que eu sei que vocês estudam isso na colégio, nas aulas, né? Para vocês verem como é diferente. Quando você fala assim, eu sou imagem de Deus, vocês, nós todos, imagem de Deus, significa que nós todos, não é uma questão de ser bom ou de ser mal, sem exceção, nós temos vontade, nós temos razão, quer dizer, pensamento, inteligência, razão. Nós todos somos livres. Livres em quê? Na nossa escolha. Por exemplo, agora não é livre para andar na rua sem a máscara.
Mas isso é outra coisa. É livre aqui, na mente, na minha escolha. Eu escolho livremente, sem ninguém determinar o que eu vou fazer. Ninguém sabe o que eu penso, a não ser que eu coloque isso para fora. Portanto, a minha escolha, ela é livre. E mesmo, por exemplo, quando eu tenho que escolher alguma coisa, nós temos que escolher alguma coisa, e a gente pergunta a alguém alguma coisa, o que você acha, o que você não acha, o que você acha, o que você não acha, no final das contas, quem tem que escolher é a gente mesmo, ninguém escolhe por nós. Então, isso é a nossa liberdade, essa liberdade de escolher entre o quê? Entre o bem e o mal, entre aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, de acordo com o que tem como bem e como mal. Então, isso é comum a todos os homens, não importa se um homem é bom, se um homem é mau. Não importa se é um santo ou se é um tipo de um Hitler, uma pessoa assim. Todas essas pessoas têm vontade, inteligência e liberdade de escolha. Isso é ser imagem de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser que tem vontade, inteligência e liberdade de forma absoluta. Quando ele fez as coisas, não perguntou nada para ninguém, porque não precisa perguntar nada para ninguém. Ele é Deus, ele faz tudo corretamente e sabe o que está fazendo. Nós é que ficamos muitas vezes com dúvidas sobre as nossas atitudes. Dúvidas sobre as nossas escolhas também. Será que eu estou escolhendo certo? Será que eu estou escolhendo errado? Mas mesmo que a gente pergunte a alguém, no final das contas a gente escolhe sozinho. Então, isso é uma coisa que não escapa a ninguém. Entretanto, a semelhança, que é o que a gente tem também em comum com Deus, já é diferente. Porque a semelhança está ligado com a verdade, com a bondade e com a beleza. E quando você pensa em verdade e bondade, é diferente em cada um. Tem gente que para algumas pessoas, mentir não é tão problemático assim. E ser bom também é diferente, tem grau de bondade, tem grau de maldade nas pessoas. Elas não são idênticas, né? Então, em Deus, essa verdade, essa bondade, essa beleza, que seria a beleza interior, é também um absoluto e é perfeito. E nós não. Em razão do pecado original, quer dizer, aquele pecado em que o homem resolve desobedecer a Deus, a nossa semelhança com Deus fica alterada. E aí o que acontece? Se eu tenho uma modificação naquilo que eu vejo que é verdadeiro, naquilo que, por exemplo, se eu invento uma hora de mentir, se eu resolvo me vingar de alguém, mas ele me fez isso também, agora vou fazer isso, de vingança. Eu já estou alterando a minha maneira de raciocinar também. E aí a minha vontade também fica alterada. Mas ela não, tanto a minha razão quanto a minha vontade como a minha liberdade, elas são fixas em mim. O que eu quero dizer é que existe uma coisa fixa. Mesmo que a gente seja, por exemplo, uma pessoa com deficiência mental. Mas será que eles raciocinam, etc.? Pode ser que não raciocinem como a gente está acostumado a pensar em raciocínio. Raciocina. Ai, a neurênio aqui. Raciocina, de que forma raciocina? Não sei dizer. A pessoa com deficiência mental, não sei dizer para vocês como raciocina, que depende de vários graus de deficiência. Mas eles são criados à imagem e semelhança de Deus, iguais a nós. Eles têm dentro da alma as mesmas realidades, as mesmas coisas. É porque a gente não consegue oferir isso. A gente não consegue entender com toda a plenitude isso que eu estou dizendo. Não conseguimos. Mas tanto nós quanto as pessoas com deficiência, sem exceção, são criadas à imagem e semelhança de Deus. Sem exceção. Então, por quê? Porque existe essa possibilidade de comunicação de todos nós com Deus, sem exceção também. E essa comunicação se dá pelo espírito, pela alma. É a nossa alma que tem essa capacidade de comunicação com Deus. Que a gente também não entende direito a questão da alma. A gente não vê a alma. A alma não é uma coisa visível, que a gente pegue, que a gente entenda com clareza. E dentro da alma é que está esta imagem semelhante a Deus. É lá dentro. E se todos têm alma, todos têm imagem, todos são imagem e semelhança de Deus, ainda que seja uma pessoa com deficiência. Ainda que seja um anencéfalo. Vocês sabem o que é um anencéfalo? É aquele que nasce sem cérebro. Mas o cérebro é uma questão física e a alma é uma questão espiritual. Então, mesmo que ele seja um anencéfalo, ele é imagem e semelhança de Deus, porque Deus criou todos, não criou especificamente os que não têm problema mental e os que não têm.
Ele criou todos. Então, todos são imagem e semelhança de Deus. E, por isso, todos são dignos. Que é isso que dá, na visão cristã, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é isso. É você ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, bem entendido de novo, a imagem é um... O que é a imagem de Deus? É um ser que tem inteligência, vontade e liberdade. E o que é a semelhança? É um ser que é bom, verdadeiro e belo, no sentido de beleza não física, beleza interior. Muito bem. Então, essa é a visão cristã. Mas existem visões filosóficas que, como vocês estudam, e aqui nós estamos fazendo um trabalho para ajudar a vocês a continuarem mantidos na fé, mas também entenderem um pouco do que acontece no mundo, porque agora nós estamos vivendo uma situação tão inesperada, né, vamos dizer assim, que é bom que vocês tenham também uma visão um pouco mais larga, mais abrangente do que nós estamos vivendo. Gente, ela tende a ser um tanto ou quanto filosófica, porque explica muita coisa. Então, por exemplo, quando a gente estuda a Declaração dos Direitos Humanos, que vocês também ouvem agora o tempo todo sobre direitos humanos, é uma questão que é toda hora levantada, que uma pessoa, a gente tem que respeitar os direitos humanos, enfim. Quando você estuda os direitos humanos, o que acontece? Os direitos humanos são para todas as nações, e nem todas as nações são católicas. Todas as nações, e mesmo dentro do Brasil, por exemplo, nós temos várias religiões, o que aqui é permitido. Você ter várias religiões. Nós temos aqui as religiões afro-brasileiras, a gente tem a religião muçulmana, a religião budista, a nossa, o protestante, várias. E quando eles escreveram os direitos humanos, eles não estavam pensando em religião, eles estavam pensando em alguma coisa que todos pudessem seguir, embora nem todos sigam. Porque, por exemplo, o Islã tem a sua própria Declaração dos Direitos Humanos. Mas na Declaração dos Direitos Humanos, se é para todas as religiões, eu não posso dar como base de dignidade humana a dignidade humana com base no cristianismo, no catolicismo. Eu tenho que dar uma base para os direitos humanos que seja comum a todos, que todos possam utilizar como base, sem nenhuma influência religiosa. Então, de onde sai essa dignidade de direitos humanos? Sai do filósofo Kant. Ele diz o seguinte: o homem é um ser que é fim e não é meio, ou seja, na dignidade da pessoa humana, segundo Kant, e também segundo a igreja, acompanha isso. Você não pode, por exemplo, pegar um embrião e começar a manipular o embrião, porque ele não é meio para nada. Eu não posso fazer experiências com o homem para descobrir o que vai dar lá na frente. Vamos experimentar. Não é assim que funciona. A gente não pode fazer isso. Por quê? Porque o homem é um fim e não um meio. Não é um meio que eu posso utilizar para saber uma coisa no futuro. Isso é Kant. Então, no final das contas, se você pensar bem, também está de acordo com o que nós pensamos. A igreja também não aceita que você manipule embriões, a igreja não aceita a questão do aborto, a igreja não aceita nada que vá contra esta dignidade da pessoa humana, só que no nosso caso, embasada nessa questão de nós sermos imagem e semelhança de Deus. Qual é outro filósofo que a gente pode apontar que vocês estudam nas escolas? Darwin. Ele tem uma teoria, a teoria da evolução. Na teoria da evolução não entra nada de dignidade da pessoa humana, não entra isso. Porque, segundo Darwin, a gente saiu do macaco. E se a gente sai do macaco, a questão de Deus está fora de cogitação. O homem é descendente do macaco. Então, vamos dizer assim, é um macaco melhorado? É um macaco melhorado. E o que acontece se eu sou um descendente de um animal? Eu entro na mesma condição que o animal. Então, o que Kant disse não vale em Darwin. Porque, por exemplo, o animal ele é utilizado cientificamente. Por exemplo, você tem o rato para ver como é que faz, como é que vai dar, vamos dizer, coronavírus. Eu uso o rato para ver como é que
colocando, sei lá, dando uma injeção nele de alguma coisa lá que eles queiram ver se funciona. Como é que funciona? E eles, então, vão pegando esse rato como exemplo e vão fazendo cientificamente testes até chegar numa vacina para o coronavírus, por exemplo. Então, mas por que eu posso utilizar o rato como meio para chegar a um fim? Qual é o fim? O fim é achar vacina. Porque é um animal. E quando eu digo que eu venho do macaco, eu me coloco nessa mesma condição. Então, eu posso fazer testes com embriões, por exemplo, para ver onde vai dar. O que não é possível de acordo com, nem com a Igreja Católica, nem de acordo com o filósofo Kant. Então, são 3 visões. A Igreja Católica diz que o homem é digno por ser filho, por ser criado à imagem semelhante, à semelhança de Deus, e na Igreja Católica a gente diz o seguinte: depois de batizado se torna filho adotivo de Deus. Mas uma vez criatura de Deus não será abandonado nunca. Foi Deus que criou, não vai nos abandonar. Para Kant, o homem é um fim e não um meio, quer dizer, não posso utilizar essa pessoa para fazer o que eu quiser. Então, essa é a noção de Kant que a gente usa nos direitos humanos. E para Darwin? Para Darwin não tem problema nenhum. Posso utilizar de qualquer jeito porque o homem vem do macaco. Então, Deus está fora da jogada e, além disso, também não tem a questão tipo Kant que ele é um fim. Não, ele é um descendente de um animal. Ele é um animal melhor, mas é animal de qualquer forma, então eu posso utilizá-lo para fazer testes e para fazer o que me vier na cabeça. O que eu faço com o animal, eu posso fazer com um ser humano. Não tem nenhuma diferença. Então, essa é a teoria da evolução de Darwin, né, em que ele diz que existem as espécies e que as espécies mais fortes sobrevivem. E por isso que chegamos ao homem, talvez, como uma espécie mais forte. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para o nosso cristianismo. Então, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, e nesse caso, nós temos o quê? Vamos ver o que diz aqui a dignidade da pessoa humana no catecismo. E vocês que têm o UCAT, vocês podem ir lá no final, só um minuto que eu vou pegar meu UCAT aqui, só que eu vou mostrar para vocês. No UCAT, aqui no final do livro, UCAT, aqui no finalzinho dele, você tem todos os tópicos, né, que nós temos aqui. Então, dentro do livro. Então, a dignidade da pessoa humana está aqui, escrito aqui, depois vocês olham em casa, e os números correspondentes ao que o UCAT está dizendo sobre a dignidade da pessoa humana. Aí vocês veem, porque vocês já conhecem o UCAT do ano passado, né? Então, ele começa, por exemplo, aqui no número 58. Vamos ver o que ele diz aqui no número 58. Aqui. O que significa dizer que o ser humano foi criado à imagem de Deus? Aí ele diz, o ser humano não é algo, mas alguém. Assim como dizemos que Deus é pessoal, dizemos o mesmo do ser humano. Quer dizer, Deus é uma pessoa. Se ele é pessoa, ele tem aquelas características que eu falei para vocês. Vontade, inteligência e liberdade. Um ser humano logra pensar para além do seu horizonte imediato e estimar toda a amplitude do ser. Ele até consegue, a uma distância crítica, conhecer-se a si próprio e trabalhar em si mesmo. Enquanto pessoa, ele pode perceber os outros, compreendê-los na sua dignidade e amá-los. Entre todas as criaturas visíveis, apenas o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Essa é uma outra característica do ser humano, de conhecer e amar o Criador, que o distingue das espécies animais. Por isso que quando a gente usa a teoria de Darwin e iguala o homem ao animal, é uma coisa completamente absurda, porque os animais não têm inteligência, eles fazem aquilo que eles foram criados para, mas eles não têm uma inteligência, tanto é que eles fazem sempre a mesma coisa, todos eles fazem do mesmo jeito. Então, assim, um complicador quando ele diz que nós viemos do macaco. É um complicador.
Enfim, aí vocês veem lá no UCAT, qual é o número, e vocês vão em casa, depois que a gente terminar aqui, na hora que vocês quiserem, vocês pegam o UCAT e vejam lá o que é a imagem e semelhança, ou, aliás, a dignidade da pessoa humana dentro do UCAT. Mas o UCAT parte do Catecismo da Igreja Católica, que é esse aqui, Catecismo da Igreja Católica. É daqui que saiu o UCAT. Então, o Catecismo, muito mais grosso que o UCAT, é um livro que os catequistas devem ter, e quem quiser entender melhor a doutrina da igreja deve ler esse livro. Mas ele não é um livro fácil, não. E o UCAT já é feito mais para vocês mesmos, que é mais trabalhado para adolescentes. Esse aqui tem para criança, tem para como é que a gente fala? Para a turma da perseverança, para cada um tem o seu UCAT. Fizeram vários, no intuito de vocês poderem ler e ser um pouco mais fácil do que o Catecismo da Igreja Católica. Então, quando você lê aqui na dignidade da pessoa humana, o que diz o Catecismo? A dignidade se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. E aonde está isso? Está no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, livro do Gênesis, as origens do mundo e da humanidade, da criação, ao dilúvio. Então, quando Deus cria o mundo, ele vai criando, primeiro ele cria as coisas que são necessárias para o homem poder viver. Ele vai criar todas as coisas, que vocês vejam lá, acho que já devemos ter falado sobre isso. Ele cria a luz, cria o firmamento, cria as águas, cria as verduras, as ervas, as luzes, os animais, e no final de tudo ele cria o homem, e ele diz assim, Deus viu que isso era bom. O quê? Tudo que ele criou, tudo era bom. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem e como nossa semelhança. Então, neste caso, vocês veem que ele diz no plural, quando vocês leem, está no plural, façamos. Mas aqui é a primeira página da Bíblia. Por que isso estaria no plural, né? Se apenas Deus, não tínhamos chegado ainda em Cristo, Espírito Santo, nada disso, e já estava no plural, façamos. Isso é porque o entendimento é que aqui, nesse façamos, a gente já está vendo a Trindade. A Trindade já está sendo apresentada para nós, porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então está no plural, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Isso é uma das interpretações que a gente tem de que se trata da Trindade. Então, aqui, o que acontece, então, aqui dentro do catecismo? Isso é o primeiro lugar, e ele fala onde nós estamos, onde é que nós vemos isso, que é dentro da Bíblia. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E ele, então, a partir do momento em que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu estou vocacionado para Deus. Deus é o meu fim último, quer dizer, em termos mais simples, aonde eu vou me recostar, onde eu vou me amparar, aonde eu vou me resguardar, tudo, me proteger, tudo em Deus, apesar de ser invisível, apesar de ser intocável. Nós, quando temos fé, é o que nos ajuda a passar por esses momentos tão difíceis como os que vamos passar e os que estamos passando. Porque a nossa esperança não se resume nesse lugar aqui, que é a Terra. Nós sabemos disso, nós sabemos que um dia a gente sai daqui. Mas se resume nesta passagem de onde eu venho e para onde eu vou. Eu venho da onde? Eu venho das mãos de Deus. E para onde eu volto? Para as mãos de Deus. Então, se eu sei que eu volto para as mãos de Deus, se esse é o meu desejo, melhor dizendo, de voltar para as mãos de Deus, a minha fé, ela fica resguardada. Eu tenho a fé, eu trabalho nessa direção para que ela não se perca, porque a gente pode perder a fé, isso é fato. E, então, foi com essa ideia, certamente também, que o padre nos autorizou a fazer essa catequese. A catequese online, ela não é igual à catequese presencial, que a gente se vê, etc.
Mas ela é um momento, esse momento que vocês estão parando, esses minutos, 40 minutos, que seja que vocês param e vocês ouvem, vocês vão trabalhando, se reconectando com essa fé. Vai ser necessária, vai ser muito necessária. Vai ser necessário saber que a gente tem para onde ir, ainda que não seja aqui. A gente volta para Deus. E isso é muito importante. O que aconteça o que acontecer, a gente sabe que existe esse Deus e que esse trajeto aqui, esse momento, essas coisas que a gente vive são coisas passageiras. Mesmo que tudo fosse perfeito, seria passageiro. E mesmo que tudo fosse horrível também, seria passageiro. Porque uma hora a gente se encontra com esse Deus que nos criou. Foi para isso que ele nos criou. Para conviver com ele depois. Para amar a Deus e para conviver com Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Então, nós, como seres humanos, temos uma abertura para Deus. E essa abertura foi colocada em nós pelo próprio Deus. Nós podemos nos comunicar com ele pela oração, e nós não só podemos como devemos, e a igreja, então, nós temos a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso, nós temos a Ave Maria, as mais simples, né? Mas a gente não precisa fazer a oração só desse tipo de oração. A gente pode fazer a oração pessoal, a oração em que eu me ponho perante Deus e digo do que sinto, penso com ele, junto com ele, naquilo que sinto, naquilo que sofro. É um momento em que eu não tenho vergonha de nada perante Deus e ninguém está vendo, é tão íntimo. Então eu posso ficar ali sem que eu chorando ou não. Enfim, a gente se sente perante Deus naquele momento. E aí você tem uma oração particular, que não é igual à oração pessoal. Não é igual à oração, quer dizer, é uma oração pessoal. Não é igual a essa oração tipo Pai Nosso, Ave Maria, uma oração que a gente também deve fazer, evidente, lógico, mas é uma oração pessoal, uma oração em que você coloca o seu coração ali naquele momento. Então, esta imagem divina, então, de Deus, uma vez que a gente sai das mãos dele, e que a imagem dele está presente nas pessoas. Em razão de quê? Da nossa alma espiritual. Nós somos a imagem. Só que nós temos liberdade, que é o próximo encontro. Nosso próximo encontro vai falar sobre essa liberdade. E essa liberdade, então, nos possibilita ser contra Deus ou a favor de Deus. Fazer aquilo que ele determina ou não fazer. É uma coisa que é nossa liberdade, a gente faz da maneira que a gente acha que deve ser. E isso vai fazer toda a diferença entre as pessoas. Aquelas que vão seguir aquilo e aquelas que não vão seguir aquilo que está determinado por Deus. Existe um momento em que a maioria, que nós todos, como maioria sem exceção, um momento não, existem vários, em que a gente não segue, em razão do pecado original. Todos nós somos assim, todos nós temos o pecado. Nós somos todos pecadores. E isso nos iguala, sob certo aspecto. Mas isso também nos diferencia sobre outro aspecto. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que se chama consciência. Consciência. E não é igual em todo mundo. A consciência de quê? De que eu errei. Nós todos temos uma consciência de que erramos, mas não é igual em todo mundo. Por quê? Porque a visão do bem e do mal modifica, às vezes, nas pessoas. Uns acham que aquilo é bom, outros acham que aquilo é mal, e, portanto, a consciência de erro só acontece quando eu acho mesmo que estou errado. Quando eu não acho, isso não é uma coisa que aconteça. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a consciência do erro, ela faz com que haja conversão. A conversão, quer dizer, a mudança de regras, de caminhos que eu tomo, mudei, vou mudar, não vou mais fazer isso, se chama, quer dizer, para o bem, né? Se chama uma conversão, que é o nome que a gente dá na igreja. A pessoa está convertida. Ela chegou a que conclusão? Ela chegou à conclusão que errou e que vai fazer diferença, ou diferente, modificou-se. E é chamado, então, de conversão. Acontece com todo mundo? Pode ser que sim, não sei. Acontece com uma maioria? Certamente sim, acontece com uma maioria.
mesmo que ela não tenha noção, mesmo que ela não seja católica, por exemplo? Sim, mesmo que ela não seja católica, por quê? Porque muitas vezes a gente faz as coisas e a gente se arrepende. E não é uma questão, às vezes, de ser católico ou não. É uma questão de ver, por exemplo, que a gente magoou alguém e a gente se arrepende. Isso já é uma conversão, já é um passo para uma coisa boa. Isso é porque, às vezes, a pessoa é de outra religião até. Mas a gente nunca pode se esquecer que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E que Deus sabe perfeitamente que tem várias religiões. Não tem só essa aqui. E que, no final das contas, o que interessa é saber que a bondade é possível. E se a bondade é possível, seja pessoa de uma outra religião ou não, ela tem a salvação. Por quê? Porque a salvação passa pelo ângulo da bondade. Ela passa por como é que eu vou dizer para você, esse filtro. A salvação passa pelo filtro da bondade. E a bondade é Deus. Deus é que é bom. Então, num determinado momento da nossa vida, seja ele no início, no meio, no fim, pode ser no último suspiro, na hora da morte, nós podemos mudar totalmente. Mas a gente pode também mudar para o mal ou para o bem. Não quer dizer que a gente mude só para o bem, né? Mas nós podemos mudar totalmente. Eu creio que na morte nós mudaremos para o bem. Porque é um momento tão limite em que a gente vai abandonar tudo que a gente conhece e que tanta gente agora, nesse momento, abandona, nessa pandemia, abandona uma coisa que a gente nem esperava. E é um momento em que a gente sabe que não tem mais para frente, mais para trás, não tem mais volta. Aquilo que foi feito, foi feito. Aquilo que eu queria fazer, deixei de fazer, não vou fazer mais. E aí eu me pergunto, e aí? O que adiantou os males que eu causei, vamos dizer assim? O que eles me adiantam nesse momento? Naquele momento que todos nós vamos passar. E o que adiantou o bem que eu causei? O bem que eu causei é exatamente o que me vem à mente. Porque hoje, vocês são muito novos, mas os mais velhos, quando a gente posta as coisas no Zap, assim, a gente está postando muita coisa assim. Se lembra de quando a gente fazia isso? Se lembra daquilo? Se lembra? Por quê? A gente não está se lembrando das coisas ruins, a gente está se lembrando das boas. Por quê? Porque a gente está numa situação em que a gente se sente preso, se sente com uma incapacidade, em razão da situação, de dar um abraço em alguém, um beijo em alguém, de dançar com alguém, por exemplo, música lenta, que a gente dançava antigamente, música lenta, junto, né? Música junto. Então, a gente sente que isso não está sendo possível agora. E aí começa a lembra daquelas músicas que a gente dançava, lembra de não sei o quê, por exemplo, aqui com os meninos, com Jailson, com a Neurenes, a gente estava começando a ter um bom hábito de comer uma tal de uma pizza de banana. E aí a gente pensa assim, lembra da pizza de banana? Lembra da gente ir lá no bar comendo a pizza de banana? Então, a gente só lembra do que é bom. Aí não está lembrando de coisa ruim. Isso não interessa, já fica vendo isso na cabeça. Portanto, eu particularmente acho que no último momento nós vamos lembrar das coisas boas e vamos ter certeza que as ruins não valeram a pena. E isso faz a conversão. Porque o que é a conversão na visão divina? É exatamente eu me arrepender daquilo que eu fiz e poder viver a vida divina, que é a salvação. Então, eu creio absolutamente que isso acontece no último suspiro, no nosso último suspiro. Virão aqueles momentos em que a gente viveu e que foram bons, e a gente sabe exatamente que também os maus, aquilo que a gente causou, e também a gente vai perdoar certamente aquilo que nos fizeram, porque o que adianta levar isso para algum lugar, aquilo que fizeram, o que adianta ficar lembrando daquilo? Nada. Então, mas isso é um momento de cada um. Isso pode ser nesse momento final, como pode ser antes, depois, no meio da vida. Enfim, não tem momento para isso acontecer. E o que é o bom de tudo isso? É que Deus perdoa. É que Deus perdoa os nossos pecados, é que Deus perdoa os nossos descasos, as nossas faltas. Somos perdoados por Deus e somos chamados a viver a vida divina. E nesse ponto, volto ao que nós estávamos vendo antes. A nossa dignidade consiste nisso,
nisso, em poder viver a vida divina, em poder viver uma vida com Deus. É nisso que consiste a dignidade do homem. E nisso que e é por isso que nós temos a razão e nós temos a vontade. Porque se a gente não tivesse isso, a gente não conseguiria fazer nenhuma ligação de nada. Por que eu consigo me arrepender? Porque eu consigo lembrar, a memória trabalha, né? E a memória está também dentro da alma, evidentemente. E eu tenho a capacidade de raciocinar. Eu raciocino, eu fiz isso, estava certo? Eu raciocino, por exemplo, digamos que eu queira me vingar de alguém, vou me dar como exemplo para não botar ninguém como exemplo. Mas digamos que eu tenha querido algum dia me vingar de alguém e tenha feito isso. E ficou lá registrado na minha cabeça, fiz, pronto, acabou. Muito tempo. E aí, um momento qualquer, seja pandemia, seja lá o que for, eu me lembro dessa ação. Eu tenho a memória, ela está lá, e eu me recordo disso. E por um motivo qualquer, eu me arrependo disso. Eu começo. Antes eu não tivesse feito isso. Isso já é um arrependimento. Antes eu não tivesse feito isso. Então, a razão, ela me dá essa possibilidade de comparar coisas. E aí eu posso dizer, mas se fosse nesse momento, eu não agiria desse jeito. Se fosse agora, se isso acontecesse agora, eu não agiria assim. Então, a razão, ela me faz ver que naquele momento eu achei que devia fazer daquele jeito e fiz. Mas no momento agora, que já passou, que eu estou revendo os meus próprios atos, eu digo, pô, não devia ter feito isso. Agora já fiz. E aí? Tem como desfazer? Não, não tem como desfazer. Mas tem como me arrepender? Tem como me arrepender. Então, para isso que nós somos, a razão nos ajuda. Ela faz com que a gente possa pensar. A razão é o pensamento, né? A gente pensa, a gente compara e a gente chega a uma conclusão. Poderia ter chegado a conclusão outra. Poderia dizer, não, eu fiz, faria tudo outra vez. Pronto. Não me arrependi. Mas eu posso chegar à conclusão de dizer, não, eu fiz e não deveria ter me vingado de ninguém. Não sei para que eu fui fazer isso. Não ganhei nada com isso, por exemplo. Então, isso já é a conversão. Então, a razão, ela nos ajuda nisso. E a nossa vontade? A nossa vontade é sempre direcionada para o bem. Mesmo que eu ache uma coisa errada, por exemplo, digamos assim, esses menininhos que infelizmente roubam as coisas na rua, vamos dizer assim. Um ladrão, né? Ele pega e rouba um tênis de alguém. Ele acha aquele tênis bonitinho, pega e rouba. Para ele, aquele tênis era tão interessante que ele pegou e roubou. Mesmo ele tendo agido de uma forma errada, que é o roubo, o que ele visa é o bem dele. Para ele, aquele tênis é bom. Então, a vontade está sempre voltada para o bem, ainda que a atitude que eu tome para conseguir aquilo que eu acho que é bom para mim seja errada. Porque a atitude não é a vontade. A atitude é uma ação. Agora, a ação se dá porque, no caso de uma ação, pode ser boa também, evidentemente, mas estou dizendo numa errada. Porque a minha vontade deseja aquilo. E como eu não posso conseguir de uma forma correta, eu vou pela forma errada mesmo. Mas a vontade está sempre voltada para o bem. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que se suicida, geralmente ela deixa cartas, não é? E aí ela diz assim, geralmente, que ela não estava suportando essa situação e aquilo ali, aquele ato, ela imagina que com aquele ato vai ser melhor isso. O que ela vai viver para frente, depois, é melhor do que isso que ela vive agora. Quer dizer, ainda no suicídio, a pessoa, a vontade dela se dirige para o bem. A nossa vontade, então, sempre se dirige para o bem. E a nossa razão é a que vai fazer as escolhas. Eu quero isso ou eu quero aquilo. A vontade se dirigindo para o bem, eu posso, por exemplo, achar que o tênis, eu não tenho tênis. Eu queria aquele tênis, mas a minha vontade, apesar de dizer, eu queria o tênis, a minha razão diz assim, pô, mas você vai roubar o tênis? Eu vou dizer, é melhor não roubar. Então, é a minha razão que faz as escolhas. Você vai roubar? Não, não vou roubar. Então é melhor ficar sem o tênis, apesar de eu querer o tênis. Eu vou roubar, então eu vou ficar com o tênis, porque eu quero o tênis e pronto. Então, a razão faz com que eu escolha entre as coisas que eu tenho, né?
que mais que podemos dizer sobre a dignidade da pessoa humana? E tanto, isso já vimos antes, que tanto a alma, tanto a razão quanto a vontade, quanto a liberdade, quanto a memória, estão na alma. E a nossa alma é um espírito, é espiritual, e é por essa alma espiritual que a gente se comunica com Deus. É pelo espírito, pela oração, que eu já disse para vocês, que pode ser tanto a oração que Jesus nos ensinou, e tudo, como pode ser uma oração pessoal, que a gente faz sem nenhuma oração específica, mas uma conversa, né? Vamos dizer assim, com o próprio Deus. Então, olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. Por sua razão, o homem conhece a voz de Deus, que o insta a fazer o bem e a evitar o mal. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa humana. Então, vamos fazer um resumo daquilo que foi dito, que foi dito bastante coisa, então vamos resumir. Cristianismo, o que é a dignidade da pessoa? Catolicismo, melhor dizer. O que é a dignidade da pessoa humana para o catolicismo? É o homem ser imagem e semelhança de Deus. Aonde se encontra isso? No Gênesis, primeiro livro da Bíblia, quando Deus, depois de tudo criar, diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é ser imagem de Deus? Ser imagem de Deus é ser um ser, todos entram nisso, tanto os bons quanto os maus, e quanto todos, sem exceção, anencéfalos, todos. Todos têm razão, todos têm vontade, todos têm liberdade. Isso é uma característica de todos os seres humanos. Todos pensam, todos têm vontade, todos têm liberdade. Isso é a imagem. O que é a semelhança? A semelhança é aquilo que é quebrado com o pecado, vamos dizer assim, rompido, não completamente, mas um pouco. Que é ser verdadeiro, ser bom e ser belo. Belo interiormente, não é nada físico aqui, porque nós estamos falando da nossa alma. Então, com o pecado, nós não somos tão verdadeiros assim, nem tão bons assim, nem tão belos assim, e cada um nos seus graus. Nós não somos idênticos, somos todos diferentes. E uma vez que a gente perde essas características de verdade, de bondade, de beleza, isso altera na nossa maneira de ver as coisas. Então, a nossa razão, nosso raciocínio, ele fica alterado em razão disso aqui. O que vimos também? Vimos que para o mundo, para as nações todas, quando você pensa nas nações, inclusive também no Brasil, a gente sabe que existem várias religiões e que quando o homem fez a Declaração dos Direitos Humanos, ele não fez pensando em nenhuma religião. Ele fez pensando de que forma todos os homens poderiam cumprir aquela Declaração dos Direitos Humanos, quase que de forma ética, vamos dizer assim. Tira a religião fora, porque cada um tem a sua. Então, não adianta a gente vir com este fundamento. Então, a Declaração dos Direitos Humanos não é fundamentada na imagem e semelhança de Deus, mas é fundamentada na filosofia kantiana, que diz que o homem é um fim e não um meio. Então, o que isso significa? Significa que eu não posso usar o homem para fazer o que eu quiser. Eu não posso pegar os embriões e testar neles as coisas. Eu não posso fazer como era feito, por exemplo, na Alemanha nazista, em que eles pegavam pessoas e vamos tirar o olho aqui desse que tem um olho pretinho, vamos botar um azul, e tudo isso era feito a sangue frio. Isso é impossível, tanto para o cristianismo quanto para Kant. E nós temos a terceira visão, que é a visão de Darwin, que diz que há uma seleção natural e que o homem é proveniente do macaco. E se o homem é proveniente do macaco, então essas duas bases, tanto a cristã quanto a kantiana, estão fora de execução, de pensamento, de nada. Porque se eu sou igual a um animal, eu posso, então, eu não sou mais fim, eu sou meio. Eu posso ser usado assim. Porque os animais, eles são usados dessa forma na ciência. Cientificamente, a gente sabe que os ratos são testados para ver como é que vão fazer certas coisas, certas vacinas, enfim. E não só ratos, parece que pelo jeito também os morcegos, né? Segundo consta aqui,
Hoje, segundo consta, o coronavírus tem alguma coisa a ver com testes com morcegos. Então, os animais são usados assim. A partir do momento em que eu digo que o homem veio do animal, eu também considero que ele possa ser usado assim. O que vimos mais? Vimos que a, os, a imagem e semelhança de Deus serve para todos, sem exceção. Mesmo que estejamos falando de anencéfalos, que são aqueles que nascem sem cérebro. Mesmo que estejamos falando de gente com zika. Mesmo que estejamos falando de gente com deficiência mental. Porque para Deus e dentro da questão divina, que é a questão da alma, essa questão não é física, essa questão é espiritual. Então, todos os homens têm direito à salvação, independentemente de terem nascido assim ou assado, ou de terem ficado assim ou assado depois. E tem gente que fica depois, nasce perfeito e depois... Por exemplo, os velhos, Os velhos têm Alzheimer, os velhos têm esclerose, e aí aquilo tudo que um dia foram, não lembram mais, não sabem mais, nada. Não seria dizer que perderam a salvação, não perderam coisa nenhuma. Ninguém perdeu nada, a gente só perde se a gente escolher por isso. Por Deus estamos todos salvos, pela vontade divina todos estamos salvos. O que mais que vimos? Vimos que existe então essa possibilidade, uma vez que é um contexto espiritual, a possibilidade de encontro com Deus, através das orações. Sejam elas orações pessoais, sejam elas as orações que vocês fazem comuns, assim, oh meu Deus, eu queria passar no vestibular, oh meu Deus, tomara que eu fique boa disso, que alguém fique, enfim, essas coisas, como a gente fala do coração, sem ser uma oração específica de Pai Nosso, Ave Maria, que também faz parte, evidentemente, devem sempre fazer, inclusive o Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, mas existem essas orações pessoais que a gente faz do nosso próprio coração. Falamos também da consciência, que é aquilo que nós temos e que determina a nossa o entendimento que nós temos sobre nós mesmos. É a nossa consciência que diz está certo, é a nossa consciência que diz está errado. É ela que nos afirma aquilo que nós fizemos. Só nós, às vezes, sabemos de atos nossos. Tem coisas que ninguém sabe que a gente fez. Nem para o bem, nem para o mal. Mas a nossa consciência sabe. E é a nossa consciência que vai nos ajudar no final. O quê? O que dissemos mais? Que a nossa modificação para o bem ou para o mal pode ocorrer tanto no início, quanto no meio, quanto no final da nossa vida. A tendência será a conversão. A tendência será observar que o que nós fizemos de mal não teve nenhum valor. E o que nós fazemos de bom é o que vai nos sustentar até o final, até o nosso último suspiro. A tendência é essa. Não quer dizer que todo mundo vai ser igual, mas é uma tendência. Com base em quê que eu digo isso? Com base no que estamos passando agora. Tenho certeza que todos aqui que são mais velhos estão se lembrando dos momentos, se lembram, passam vídeos, lembra disso, lembra daquilo, deu o exemplo da pizza de banana, que nós aqui temos de vez em quando, estávamos de vez em quando comendo, e de vez em quando nos lembramos dela com saudade, que era um momento de reunião da gente, dos catequistas, depois das catequeses, de nossos risos e etc. Então, o que vem no momento de dificuldade, que é esse que a gente está passando, são coisas boas. A gente não quer lembrar de coisa ruim. Coisa ruim a gente já está vivendo agora. Então, a hora da morte, principalmente essa, é uma hora muito, deve ser uma hora muito difícil. E a hora de pesar todos os valores, a hora em que a nossa consciência vai trabalhar de maneira mais perfeita, vamos dizer assim, mais plena. E ela certamente vai nos fazer lembrar desses bons momentos que nós vivemos e vai nos levar a uma conversão, porque é a hora também do nosso arrependimento e do nosso perdão a Deus pelo que nós fizemos de mal e perdão aos outros pelos que fizeram também de mal a nós. Então, resumi agora tudo que a gente viu sobre a dignidade da pessoa humana. Se vocês têm alguma questão, se entenderam tudo, estou aqui para responder. É isso aí, gente.
Vamos lá. Eu vi que todo mundo ficou caladinho escutando. Normalmente os encontros com a Lu, eu também fico assim, ó, de queixo caído, com tanta informação bacana. Gosto muito dos encontros com o Fernando também, que já tive a oportunidade de encontrar algumas vezes. Tô vendo que o Fernando tá aí online com a gente, com o nenenzinho dele, top pra caramba. E aí eu gostaria de vocês falassem um pouco sobre tudo isso que a Lu acabou de passar pra gente. Como é que isso tem sido, como é que vocês veem isso no dia a dia de vocês, né? Como é que vocês conseguem associar toda essa informação que ela passou a respeito da dignidade do ser humano, sobre a semelhança, com o nosso dia a dia, né? Porque quais situações vocês podem ter vivenciado que se assemelham a isso tudo que foi passado no encontro de hoje? Se não quiserem falar, tem o bate-papo também, pode escrever, não tem problema nenhum. Dois já escreveram que entenderam. Show demais. Alguém mais, vocês têm dúvida? Porque isso é tão profundo, é uma coisa tão profunda, mas é o tempo que nós temos, né? É verdade, isso é um tema bem profundo, a Lu está falando, né? Onde É profundo. cada pessoa normalmente tem uma percepção, né, Lu? E é interessante a gente compartilhar essas percepções para que, às vezes, a gente saiba como é que o outro pensa a respeito dessas situações, para que a gente também consiga entender, né, e não julgar nesse sentido. Ok. E eu também aproveitei para colocar algumas coisas da filosofia, porque eles estudam isso no colégio. Não sei se já passaram por isso, mas normalmente passam por esses filósofos, Kant, Darwin, direitos humanos, né? São coisas de nosso dia a dia. A igualdade do ser humano, de todo ser humano. Ah, é o Fernando que está falando aí para a gente. 61. Fala aí, Fernando, o que é? Lê aí. Em que consiste a igualdade de todo ser humano, realmente. Aí a gente tem falando um pouco sobre, falando um pouco não, falando exatamente sobre a dignidade do ser humano lá na pergunta 279 e até a 282 do UCAT também, tá? Então vocês podem ler um pouco mais, né, sobre esse tema. É importante que vocês, o Lu já falou que o nosso próximo tema a gente vai falar sobre liberdade. Então, estudem um pouco, leiam um pouco do UCAT sobre esse tema liberdade, para que vocês tragam para a gente também todas as dúvidas que vocês tiverem. É óbvio, para dentro daquilo que a gente tiver conhecimento, a gente está auxiliando vocês. Bem, eu acho que ninguém quer escrever mais, né? Tá todo mundo. Jailson, escreve o número das questões aí no chat. Tá bom, vou escrever. Meu som tá com um probleminha aqui, mas daqui a pouco eu vou continuar escrevendo pelo chat, tá? Mas você tá online? Acho que a Guilherme deu uma saída. O que é que ele botou? Nossa criação final, como é que é? Ana Luísa está o tempo todo presente aqui. O rostinho dela aqui.
O resto não, o resto desapareceu só. Eu vejo o rosto da Ana Luísa. Neurênis, cadê você, Neurênis? Neurênis apareceu e sumiu também. Ah, Neurênis aí. Tá sem voz, não escuto. Só tem o rosto. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, eu estava falando que eu não quis aparecer, não, somente ouvir. Muito bom, viu, o encontro. É, eu ouvi aí vocês fazendo a pergunta para os meninos, né? E fala para eles que eles podem mandar a pergunta, se não quiser mandar agora, pode mandar depois, porque às vezes eles podem estar meio com vergonha, né, de escrever aí. Então, O Jailson já, quando introduziu, quando o Jailson introduziu, ele falou, Fernando Aquino aqui, ele falou. Ele fez a introdução, né? Legal. Eu não vi, não, a introdução, eu entrei depois. Ele falou dos encontros e tudo, que a gente vai ter uma Legal. previsão de volta, né? Oi, Fernando. Vamos fazer. Opa! Tudo bom? Você está em Belo Estamos aqui. Horizonte ainda? Estou em Minas Gerais, Araújos. Como é o nome do lugar? Araújos. Araújos. Estou aqui até hoje, estamos aqui, né? Saudade de vocês, viu? Pois é. Já eu pediu para fazer a oração final. Ah, sim, fique à vontade. Tá bom. Então, vamos agradecer que a gente, mesmo na situação que a gente se encontra, a gente poder ter um meio de se comunicar. Agradecer a Deus por essa oportunidade. É algo que a gente é novo, né, para todos nós. Aguardamos aí o sucesso dessa ação. Tomara que a gente consiga mesmo continuar, né, e atraindo mais catequizantes, né, para nossas reuniões, que isso realmente possa florescer. É um meio que tem mesmo toda a potencialidade, pode começar a usar, fomos, de certo modo, jogados para esse novo meio de comunicação. E ele vai dar certo porque com Deus a gente consegue tudo e a gente vai conseguir também catequizar, trabalhar, fazer tudo de bom. Né? Vamos agradecer a nosso Senhor por essa oportunidade e que ilumine nossas mentes para a gente conseguir mesmo lidar com esse novo meio da melhor forma possível para Jesus. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome de Pai, do Filho e do Santo. Cadê o Jailson? Isso caiu a internet. Então tá bom, pessoal. Vamos, podemos encerrar então? Sim. Então, tá bom. Podemos sim. Uma boa Obrigado, semana pra Chico. todos. Boa semana, Luciano. Parabéns. Obrigado, vocês também. Cadê o Jailson? A internet dele caiu. Parece. Ah, a internet dele caiu. Entendi. Então a gente dá tchau por aqui.
É só dar. Tchau, rapaziada. Tchau. É só clicar aqui nesse. Tchau. No sair do. Lu, Oi. Oi. você saiu? Não, né? Não, tô aqui ainda. Você me ligou mais cedo, eu estava na outra conexão com o Wellington. É porque eu queria que algum de vocês iniciasse.